Alô, amigos pioneiros de Palmas. Aqui estamos mais uma vez para contar a história de um pioneiro no programa Entre Fatos e Fotos. Vamos falar de muita história e de muita fotografia. Comigo, Nival Correia. Bom, Tênis Pinto, eu agradeço, até pelo convite, de vir até aqui para esse programa do Entre Fatos e Fotos, Agradeço a TV Graciosa, que já entra assim com um ar bastante gracioso, já entra com programas que são muito revelantes para a história do Tocantins, E isso só vem ainda mais assim a fazer com que nós, artistas, nós profissionais aqui do estado do Tocantins, podemos expor, assim, dizer como é que a gente trabalha. Isso é muito bom para os pioneiros, do estado do Tocantins. Mas você veio para Palmas, mas antes, como foi a tua infância? Como foi a tua juventude até chegar a Palmas? Eita, a minha infância, a minha juventude, hoje em dia, as pessoas têm um pouco de receio de falar do Maranhão, mas eu sou maranhense, filho de cearense, e às vezes até não sei se eu sou cearense ou maranhense, porque quem olha para minha cabeça diz, não, é cearense, mas eu digo, mas eu sou filho de cearense, então, e sou maranhense de uma cidade chamada Passagem Franca do Maranhão, É uma cidade pequena, uma cidade muito boa, muito acolhedora, e muito hospitaleira, sabe? Lá tem uma exposição para a cultura que é enorme, sabe? Lá tem, no mês de janeiro acontece uma chamada lavadeira de São Sebastião, onde as pessoas prosseguem, com o mastro de São Sebastião e ficam durante 10 dias, com aquele festejo. E eu, nessa cidade, eu aprendi assim, a gostar das manifestações culturais, porque pela primeira vez eu vi umas pessoas se despedindo do mastro, se despedindo dos festejos. Eram senhores de 20 anos, sabe, de 40 anos, 50 anos, 60 anos, se despedindo e chorando, Quando eu vi ele chorando, eu imaginei, cara, nossa, a manifestação artística é uma coisa muito bonita, sabe? Essas emoções, essas coisas que eu vi quando criança, fez com que eu fosse trabalhar com cultura, com a arte, E foi nessa cidade, em Passagem Franca, que eu tive meu primeiro experimento com teatro, Eu fiz o papel de um prefeito lá, foi na escola, E as pessoas não tinham conhecimento do que era isso, teatro e tal, E como eu fiz o papel do prefeito, e o prefeito era uma pessoa, desse meu personagem, ele era ignorante, Ele não tinha conhecimento, E quando iam perguntar alguma coisa, pensando que ele poderia saber, ele praticamente não sabia, então ele acabava caindo para o cômico, E às vezes não foi bem aceito lá na cidade, por algumas pessoas, até pela classe política, até porque lá não tinha, nesse período não tinha partido, não tinha PT, PSDB, PFL, lá só tinha duas coisas, só tinha duas classes, que eram os labigóis e os labigóis e os, até esqueci, labigóis e os ratos. Esses que eram os partidos lá desse período, Então, todas essas coisas eu trouxe para cá, para dentro do teatro, Eu trouxe para aqui, para Palmas, quando eu cheguei, Essas pessoas que eu vi, esses senhores, que eu vi naquele tempo, Eu trouxe tudo para cá, essa bagagem do Maranhão, para dentro do teatro. Mas aí, com relação ao teu estudo lá na tua infância e na tua juventude, lá você fez o quê? Lá no Maranhão, eu fiz apenas o segundo grau, Cheguei a fazer fiz no tempo que eu fiz no período colegial, que chama tal, Segundo grau. Aí chegando aqui que eu fui fazer, que eu ainda fiz o magistério, depois eu comecei contabilidade, E eu fui fazendo vários cursos de nível de segundo grau, porque nós não tínhamos muitas opções. Depois que eu vi um curso de geografia, achei interessante, em Porto Nacional, quando cheguei em Palmas, aí que eu fui fazer meu curso de geografia, apesar que eu não exerço esse curso. E na área de teatro, qual foi a tua vocação a princípio, em Palmas, a chegar a ponto onde você chegou? Eu comecei a trabalhar com os grupos, quando cheguei aqui em Palmas, com os grupos de teatro de igreja, Então, assim, estava muito forte, que era lá no Jardim Ouro 2. Então, dos grupos de teatro em igreja, fazendo espetáculos, escrevendo, a gente partiu para o teatro de rua com as quadrilhas juninas, que estava começando, que era
93, 94, né, com a quadrilha Cafundó do Brejo, né, que é hoje uma das mais antigas, né. Então a gente escrevia um teatro por ano. Então a gente tinha uma série chamada O Afreventado. Todo ano a gente fazia o Afreventado 1, o Afreventado 2, o Afreventado 3, o Afreventado 4. Quem for daquela época vai lembrar. Muita gente que é daquele período fala daquele tempo que gostava, né? Que foi um período áureo para nós, né? E foi aí que eu comecei, né? Aí eu parei para poder fazer minha faculdade, né? Aí foi aí que depois da faculdade eu recebi o convite, né, do Cícero Belém, né, para ingressar na companhia de teatro Chama Viva, né, que era de Porto Nacional e veio para Palmas, né? E foi aí onde eu comecei a ingressar com vários espetáculos Chama Viva, e viajando assim em todo o país com vários tipos de personagens. E tudo no início de Palmas, tudo era muito difícil, eu que o diga, enfrentei diversas fases. Eu sei que você também deve ter passado por diversas dificuldades. Eu queria que você contasse um momento difícil na área do teatro. O momento mais difícil foi num período quando a gente estava estava muito bem, estava viajando todo o Brasil, né, com espetáculos, né, e isso no período da Chama Viva. Então o que ocorreu é que as pessoas que trabalhavam, tipo o Cícero, ele foi trabalhar em outras áreas, né, ele foi para a gestão, né, e a gente ficou sem direção, mas o que a gente ia fazer? A gente ia parar agora, né? Porque a gente só era ator, né? Aí foi um período muito difícil, porque aqui em Palmas a gente não tinha diretores, não tinha várias companhias para a gente trabalhar ou escolher, né? Mas foi bom. Foi bom esse período, por quê? Porque aí eu vi que o motivo de abrir minha própria produtora de teatro. É aí que eu quero chegar no nosso próximo bloco, porque agora nós vamos aos nossos comerciais. Até já!